E depois de bastante tempo eu consegui convencer que o presidente viesse ao meu programa, porque ele trabalha muito, não dá tempo. Mas eu aproveitei que ele veio gravar com o Silvio Santos e pedi para ele que gravasse comigo também. E ele é muito gentil, como sempre. Então hoje eu vou ter uma conversa muito especial com o presidente Michel Temer, com os 2 dedos de prosa, porque esse assunto tem que ser falado para o Brasil. Esse assunto não pode ficar esquecido. Nós temos que falar sobre a Previdência, mas do jeito de falar com quem está fazendo o projeto da nova Previdência. Vamos ver? Vamos lá, 2 dedos de prosa, vai! Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu na cidade de Tietê, em 23 de setembro de 1940. Filho de pais libaneses, é o caçula de 8 irmãos. Graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, onde também atuou na política estudantil. É autor de obras de direito, política e ficção. Foi procurador do Estado, secretário de Segurança Pública, deputado federal constituinte, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente da República e presidente da República Federativa do Brasil. Agora, o presidente Michel Temer vai ter 2 dedos de prosa com o Ratinho. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Por que é importante fazer a reforma da Previdência? Olha, Ratinho, primeiro eu quero agradecer muitíssimo a gentileza do seu convite e cumprimentá-lo mais uma vez. E até há tempos atrás, você teve a gentileza de ir até Brasília e nós fizemos lá uma longa entrevista. E você me disse logo naquela ocasião, Ratinho, uma coisa que eu não me esqueci. E sempre citando a autoria, eu digo o que você me disse naquela ocasião. Quando nós falávamos da reforma da Previdência, você me disse, bom, presidente, então a reforma da Previdência é como a reforma de uma casa, né? No começo tem poeira, cimento, barro, sujeira, etc. Mas quando você termina a reforma, é aquela casa maravilhosa, elogiada por todos. A Previdência é exatamente isso que você disse naquela ocasião. Nesse momento tem embaraços, tem controvérsia, tem contrariedade, tem uma ou outra contestação que está sendo superada, mas depois a reforma fará um benefício extraordinário ao nosso país. Olha, se não for aprovada a reforma da Previdência, a Previdência vai quebrar? Quebra porque, eu vou dizer a você, aliás, não quebra porque eu estou dizendo, quebra pelos exemplos, não digo nem históricos, exemplos históricos recentes. Você veja o caso da Grécia e o caso de Portugal, em que há pouquíssimo tempo atrás você precisou fazer uma reforma da Previdência e cortar, Ratinho, pensões de aposentados, vencimentos de servidores públicos, porque tardaram muito para fazer a reforma da Previdência. Ora bem, quando eu penso em fazer a reforma da Previdência, quando o governo quer fazê-la, como fez a reforma do teto dos gastos públicos, como fez a modernização trabalhista, como fez a reforma do ensino médio, né? Nós estamos pensando em impedir uma reforma previdenciária muito mais radical. Porque se não fizer agora, daqui a 2 anos, 3 anos no máximo, nós vamos ter uma reforma radical que vai prejudicar os aposentados. Presidente, a reforma, eu vou chamar de reforma trabalhista, deu muito certo, né? Está indo muito bem. A economia está muito bem, eu tenho acompanhado os números. O senhor acha que aprovando a reforma da Previdência, nós vamos melhorar a economia também? Dá um salto enorme. Olha, veja, só com essas reformas que nós fizemos, você vê o que é o Brasil de hoje. Nós temos até uma publicação do Pare e Compare, né? As coisas do passado, de um passado recente, e o que agora está acontecendo. Você vê, inflação, convenhamos, o Ratinho, inflação era 14%, era de 10,28%, hoje está em 7%. Aliás, 2,95%. Os juros que eram de 14,25% vieram para 7% e a tendência é a queda. Né? Isto sem ainda a reforma da Previdência. Quando reformarmos a Previdência, a economia vai dar um salto muito maior. Bom, vamos ver uma pergunta direta do povo. O povo na rua perguntando para o presidente da República. Estou começando a trabalhar agora e contribuindo com a Previdência. Quem garante que no futuro eu vou receber a aposentadoria? Olha, quem garante é a reforma, viu, Ratinho? E interessante, agora a pergunta dela me permite dizer uma coisa que tem sido divulgada equivocadamente, ou seja, que você só se aposenta hoje se completar 65 anos de idade. Não é verdade. Nos dias atuais, quem contribuir durante 35 anos e tiver 55 anos de idade, ou a mulher 53,
pode aposentar-se. Ao longo de 20 anos, portanto, aumentando um ano a cada 2 anos, é que vai se exigir a idade de 65 anos. Agora, no caso da moça, que é muito jovem ainda, ela tem que pensar no seu futuro, porque também se não reformar a Previdência agora, vai sobrar dinheiro não vai sobrar dinheiro para ela. Exatamente isso. Vou fazer uma pergunta direta. As alterações e as propostas vão prejudicar o trabalhador? De jeito maneira, de jeito maneira. Até pelo contrário. Você sabe que vai ajudar? Primeiro que, veja bem, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma equivalência entre a aposentadoria no serviço público e a aposentadoria no serviço privado. O teto da Previdência Social no serviço privado é de R$ 5.645. Então, os funcionários públicos que ganharem até R$ 5.645 estarão na mesma regra dos servidores privados. Quem ganhar mais, né? Se tu ganha 10, 15, 20, 30 mil, ele vai ter que fazer uma chamada previdência complementar, ou seja, ele vai ter que depositar mensalmente um valor, R$ 800, R$ 500, sei lá, não é? Para ter depois não só o teto de 5.645, mas um pouco a mais. Aquele a mais que ele ganha nos dias atuais. Bom, me falaram, presidente, que quem está falando muito em internet, usa a rede social para ser contra a Previdência, são as pessoas que estão aposentadas ou se aposentando ou estão para se aposentar com 30, 40, 50, 60 mil. É esta gente que está falando mal da Previdência? Bom, em primeiro lugar, aí viu, Ratinho, é o seguinte, há o tema do chamado direito adquirido. Quem já completou tempo de serviço, não é? Mesmo que esteja no serviço público, não vai ter alteração nenhuma, porque ele já adquiriu esse direito. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem não adquiriu esse direito, portanto, vai se aposentar mais para frente, de fato, eu volto a dizer, ele vai ter que dar uma contribuição. Não significa que ele não vai se aposentar com 30, 33 mil, o que seja. Mas ele vai dar uma contribuição. E uma contribuição para que, digamos assim, aqueles que ganham mais possam colaborar com aqueles que ganham menos. Porque, volto a dizer, quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos não vai ter alteração nenhuma. Não muda nada. Não muda nada. Trabalhador rural não muda nada. O pessoal do chamado benefício de prestação continuada, deficiente físico, aqueles que ganham um salário mínimo e só se aposentam com 65 anos, não muda absolutamente nada, não é? Eles continuam num sistema antigo. Tanto que, nesta reforma previdenciária que nós estamos fazendo, Ratinho, a economia durante 10 anos é de cerca de 600 bilhões de reais, o que é extremamente útil para o país. No primeiro projeto que nós lançamos, realmente a economia seria de 900 bilhões. Mas o diálogo que se deu com a sociedade, o diálogo que se deu com o Congresso Nacional, revela que nós tivemos que fazer algumas adaptações. Enfim, todos saem ganhando, especialmente aqueles que não terão prejuízo se a reforma da Previdência for aprovada. Eu vou chamar mais uma pergunta do povo, mas antes quero fazer uma pergunta para o presidente. Presidente, as grandes empresas, existem grandes empresas, dizem que existem grandes empresas que devem para a Previdência. Não tem como receber dessas grandes empresas? Tem, você sabe que interessante, essa pergunta sempre vem, e quando eu chamo a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral da União moveu ação contra todos os devedores. As ações estão correndo. Algumas são pagas, outras demoram. Outra empresa pediu recuperação judicial, ou foi à falência. Mas então, o governo está fazendo alguma coisa para receber? Claro. Porque para diminuir, viu, Ratinho, a dívida da Previdência, que onera muito o Brasil, hoje é de 189 bilhões de reais. Então, para nós sairmos desse buraco, nós temos que fazer, não só nós, como os estados brasileiros. Você sabe que hoje há 4, 5, 6 estados brasileiros que estão à beira da falência, só vivem às custas do apoio da União por causa da Previdência Social. Então, por isso que ela é importantíssima, tem que ser feita. Tem que ser feita. Né? Vamos, uma pergunta do povo, vamos lá. Senhor presidente, você acha certo mudar a regra da aposentadoria? Não é a mesma coisa que mudar a regra do jogo? Não. Aliás, talvez seja. Talvez seja. Você está mudando a regra do jogo agora exatamente para garantir a sua aposentadoria. Porque se você não mudar a regra do jogo agora, você não consegue ter aposentadoria lá à frente. E eu vejo, pelo nosso indagante, quem fez a pergunta, que talvez ele seja aposentado, esteja em vias de aposentar-se. Então, para que ele, ao aposentar-se ou já aposentado, continue a perceber o que percebe, o que recebe, precisa mudar a regra do jogo.
Algumas notícias contam que existem aposentadorias que ultrapassam 100 mil reais por mês. É verdade que tem aposentadoria acima de 100 mil? Ratinho, pode ser que tenha gente que ganhe acima de 100 mil reais, é muito provável. Agora, aposentadoria acima disso não existe. O que existe é aposentadoria pelo teto constitucional, que hoje é de 33 mil e qualquer coisa, né? Esta é a aposentadoria. O que nós estamos fazendo, volto a dizer, é equiparar a aposentadoria do setor público, que ganha 33, com o setor privado, que ganha 5.645. Quer dizer, vai acabar, falando no português, claro, vai acabar aquela moleza de alguns se aposentarem com 30, 40, 50 mil e todo mundo ser igual perante a lei, como diz a Constituição. É isso, presidente? É isso. Aliás, o princípio da igualdade é um princípio, como você lembra bem, que é o suporte, né? É a âncora da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. E você vê quem começa a divulgar essas coisas, que a presidência vai ser ruim, a reforma, são exatamente aqueles que recebem muito, estão recebendo muito ou estão prestes a receber muito. Agora, Ratinho, deixa eu dizer uma coisa, aproveitar o seu programa. Pois não. Na verdade, nós precisamos muito do apoio popular, porque a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ela, digamos, ecoa, repercute a vontade popular. Então, se o povo acaba compreendendo isso, que você está me dando a oportunidade de dizer, e eu tenho dito em vários pontos, e os adeptos da Previdência dizem, isto ecoa no Congresso. Ou seja, o deputado chega lá e diz, eu posso votar porque o povo apoia. Então, eu acho que, olha, eu estou falando por mim, eu sou um apresentador de televisão, todo mundo sabe que eu pago Previdência como todo mundo e leio muito a respeito. Estou fazendo um pedido a você, que você entenda isso. Ou a reforma é feita pelo presidente Temer, ou será feita, ou terá que ser feita pelo qualquer outro presidente que entrar, porque não consegue segurar essa barra. Mais uma pergunta do povo, vai lá. Os funcionários públicos vão ter as mesmas regras que os outros trabalhadores? Precisamente isso. E até ressaltando algo que eu já ressaltei, quem ganha até 5.645, funcionário público, não tem modificação nenhuma, porque vai ganhar o teto da Previdência Social do serviço privado. Quem ganha mais é que vai continuar se aposentando com quem ganha mais, se aposentando com quem ganha mais, mas tendo que fazer uma pequena contribuição, uma espécie de poupança, para poder se aposentar lá, mas com isso ele salva a sua aposentadoria. Muito bem. O governo está enfrentando pressão de setores que querem continuar com os privilégios, é isso? Eu acho que é exatamente isso. Eu até tomo a liberdade de dizer que os chamados privilégios ou privilegiados são aqueles que ganham acima do teto da Previdência Social, mas volto a dizer, não terão prejuízo nenhum. O único prejuízo que terão é que talvez, sei lá, ganhando 30 mil, talvez tenha que colaborar com R$500 por mês, R$600, para poder garantir sua aposentadoria. O que nada mais justo, né? O benefício vai mudar para quem já é aposentado? Não. Zero, não muda nada. Aliás, isso é uma coisa que se divulga para tentar desmoralizar a Previdência. Exatamente. Não muda absolutamente nada. Aliás, vou contar a você. Um dia o meu ministro do Planejamento estava descendo o elevador, ele mora num prédio lá em Brasília, e uma figura que é um grande aposentado, mas do setor alto da administração, disse, mas vem cá, Diogo, você vai tirar a minha aposentadoria? Veja que é uma pessoa ilustrada. O Diogo falou, que é isso? Nós não vamos, ninguém vai mexer em aposentadoria de quem já está aposentado. Olha, a regra muda para quem já tem 65 anos? Não muda. Não muda nada? Não muda nada. Não muda nada. E vou dizer a você, nem é verdade que desde já o sujeito precisa ter 65 anos. Hoje, quem tem 55 pode aposentar-se, faz um tempo de contribuição e se aposenta. Vamos lá, tem mais perguntas de rua? Vamos lá. Eu queria saber sobre quem recebe pensão por morte. Se vai perder o benefício, como vai ficar a situação? Isso daí acontece o seguinte, você depende muito da aposentadoria. Vamos dizer que quem faleceu deixou uma aposentadoria, ou a pessoa já tem uma aposentadoria própria. Daí ele acumula uma parcela dessa pensão por morte equivalente a até 2 salários mínimos. Esta é a nova regra da Previdência Social. Mas não há prejuízo para quem ganha até 2 salários mínimos. Bom, todas as categorias vão ter os mesmos direitos ou não vai ter privilégios? Pronto. Vai ter privilégio? Não, nenhum. Nenhum? Vai ter igualdade. Igualdade. Vai mudar alguma coisa para quem se aposenta por doença? Não, também não. Também não há nenhuma modificação em relação a esse tema. A aposentadoria por invalidez vai continuar da mesma maneira. Eu acho que já foi respondida a pensão por morte. Vamos, mais uma pergunta do VT, vai lá. Eu gostaria de saber se essa regra da Previdência vai se aplicar também para os políticos. Com quanto tempo eles vão se aposentar? Eles também vão ter algum privilégio?
eles vão se aposentar no mesmo tempo da senhora. Sabe que é exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos falando de igualdade, a igualdade é entre todos, especialmente entre a classe política, ou seja, serviço público ou serviço, atividade política e serviço privado com as mesmas regras. Presidente, vou fugir um pouco, depois nós voltamos na Previdência, mas vou falar de uma coisa, de uma experiência minha. Eu tenho andado aí pelo Brasil, porque eu estou de férias, e está tudo lotado. Os hotéis tudo lotado, o restaurante lotado, as praias lotadas. Tem alguma coisa a ver com a economia isso? Sem dúvida. Você sabe, Ratinho, eu estou há um ano e 7, 8 meses no governo. Não estamos falando, você conhece bem isso, não estamos falando de um governo de 4 anos, de 8 anos. Estou falando de um governo de 1 ano e 8 meses. Nós pegamos o país numa recessão extraordinária. Tivemos nos primeiros meses de combater essa recessão. E veja que de 6 meses para cá, a economia começou a reagir de uma tal maneira que, eu volto a dizer, a inflação caiu brutalmente, juros caíram brutalmente. Carteira assinada, neste quadrimestre nós tivemos quase 400 mil carteiras assinadas, mas postos de trabalho, significando pessoas que começaram ou retomaram uma atividade, nós temos 1.400.000 pessoas. Desde o sujeito que pegou um carrinho de pipoca, ou então montou uma coisa de alimentação. E isto aconteceu nesses últimos meses. E interessante, quando você diz isso, e é um depoimento que eu tenho recebido a todos os locais estão lotados. Exato e precisamente, porque a economia está reagindo. Aí eu vou dizer a você uma coisa, é interessante, Ratinho, caiu essa nota de crédito do Brasil, não é? Uhum. Você viu. Eu fiquei até assustado. Que não tem a ver com o chamado risco Brasil. Porque no risco Brasil nós tínhamos um risco de quase 500 pontos, hoje estamos em menos de 200 pontos. A nota de crédito, ela leva em conta a credibilidade do que vai acontecer brevemente. E qual foi a razão para esse rebaixamento? Foi assim, acho que não vai aprovar a reforma da Previdência. E daí caiu um pouco. O senhor acha que se aprovar a reforma, muda? Muda completamente. É isso que nós vamos precisar. A demora para aprovar a Previdência pode prejudicar a economia, então? Prejudica seguramente. Nós não podemos passar do mês de fevereiro, temos que aprová-la em fevereiro, março. Isso que eu ia perguntar agora. Vamos aprovar em fevereiro? Vamos. Nós estamos contando votos, evidentemente, mas os votos estão crescendo e nós vamos aprová-la, se Deus quiser, em fevereiro. Mais uma pergunta do povo da rua, vai. Quem já recebe aposentadoria vai ter o valor do benefício diminuído? 0. Quem já recebe tem o chamado direito adquirido. Você não pode mexer em quem já está aposentado. O presidente da República, a presidência, está disposta ainda a negociar ainda mais coisas com o parlamento ou parou? Eu acho que nós já negociamos tudo que foi possível, viu, Ratinho? Agora, evidentemente, que você sabe que uma das palavras-chave do nosso governo é o diálogo. Especialmente o diálogo do Executivo com o Congresso Nacional. E o senhor é bom nisso, né? Sempre foi, Acho né? que eu faço bem isso. Faz Aí bem. O Congresso sempre me auxiliou muito, tanto que nós governamos juntos, o Executivo e o Congresso Nacional. Agora, quando reabrir o Congresso, é possível que haja uma outra dúvida, um outro questionamento, nós vamos examinando. Não está fechado para negociação. Sim. Agora, registro, nós já fomos bastante longe nas negociações que fizemos. Fazer essa pergunta, o senhor não vai querer responder, se ele não querer, eu vou respeitar, por 2 grandes motivos. Eu me dou muito bem com o Michel Temer, sempre gostei do presidente, e eu vou fazer pergunta. Foi muito bem a reforma trabalhista. Vamos chamar a reforma trabalhista? Você chama diferente. Como é que você chama? Modernização trabalhista. A modernização trabalhista. Foi muito bem. Todos os projetos feitos até agora foram muito bem. Se der certa a Previdência, o senhor vai tentar fazer a tributária? Sem dúvida alguma. Não, eu respondo com muito prazer, porque até já estou cuidando, viu, Ratinho, na suposição de que a Previdência vai ser aprovada, de uma chamada simplificação tributária. Ou seja, uma espécie de desburocratização. Que todo mundo quer. E é o que todo mundo quer. Mas o meu pessoal já está trabalhando nisso, o Congresso está trabalhando nisso. Esta é a 5ª reforma fundamental, além de outras, né, que nós estamos fazendo no nosso governo e vamos fazer. Mais uma pergunta, o senhor não vai querer responder. Deu certo todos esses projetos que estão dando certo, estão indo bem para o país. O senhor é candidato a presidente da República? Não, eu vou lançar o Ratinho. Não. Candidato a presidente. Eu não posso, porque o presidente da República ganha pouco e aqui no SBT eu ganho melhor. Então eu vou ficar por aqui. Mas isso é um momento oportuno. Eu penso em passar para a história como alguém que conseguiu recuperar o país. Você sabe que hoje o preço do gás caiu 5%. Né? Caiu 5%. É uma importância. O senhor gostou daquela ideia que eu dei da panela de pressão? Gostei, vou examinar. Examina aquilo lá. Conta aí para os nossos espectadores. Eu tenho muita liberdade como presidente da República
por vários tempos que a gente já se conhece, desde a época que eu fui deputado federal, a gente já se conhece. E eu falei para ele que a panela de pressão, tem muita gente que não tem panela de pressão. E quando cozinha na panela de pressão, o gás economiza muito gás. Para economizar gás, né, já ajuda as famílias. Ele falou que vai examinar. Vai examinar. Examinar. A ideia é ótima. Para tirar os impostos da panela de pressão, para que ela fique mais barata para o povo comprar. É isso aí. Presidente, mais alguma coisa que o senhor queira falar para a população? Aproveita o programa, que esse programa é um programa popular. Eu sei. Todo mundo é segundo lugar em audiência. Os meus diretores estão aqui, eles não querem admitir isso, mas é segundo lugar há 20 anos. Eu estou querendo pedir aumento, então, eles já foram até embora. Lá, o Pelé também. É porque eu estou há 20 anos no segundo lugar de audiência. Eles não reconhecem isso. Acho que se aprovar a Previdência em face do seu programa, eles vão pensar em dar aumento a você. Por favor, me ajude. Agora, sabe que o que eu gostaria de pedir aos seus ouvintes, telespectadores, né? É que mandem carta para deputado, para senador, mostrando que é fundamental até para a aposentadoria deles próprios, de quem mandar a carta, de quem falar com o deputado, de quem falar na esquina, no bar, que é importante a Previdência, porque o deputado, ele vai, volto a dizer, ressoar, né? Ele vai fazer ecoar lá no Congresso a voz do povo. Então, se o povo estiver de acordo, se os seus ouvintes, telespectadores, estiverem de acordo, ele se sente confortável para votar. Parece que um site que a gente entra lá e está tudo certinho lá como é que vai. Né? Não precisa ficar acreditando em quem não quer. Claro. Né? Até vou dizer a você, tem 50 perguntas que estão respondidas. Sim. Desse tipo de pergunta que estão sendo feitas aqui. É importante entrar lá, porque daí você fica sabendo a verdade. Exatamente. Você não fica sabendo a coisa pelo WhatsApp, por rede social, que isso confunde a cabeça da população. Pronto. Tem muita gente que não quer que aprove. O cara está se aposentando com 40, 50 mil por mês, ele quer que continue como está. Reclamam do país quando alguém tenta mudar o país, aí vem aqueles que reclamam da mudança do país. Nós precisamos mudar o país. Já mudou. Falavam tanto da reforma trabalhista. Pois é. É uma beleza a reforma trabalhista. Todo mundo voltando a empregar. Então nós temos que mudar o país. E o presidente aliás, combater o desemprego é uma coisa importante para o nosso governo. Por isso que a modernização trabalhista resulta exatamente nisso, na possibilidade de aumentar o número de empregados. E já está aumentando, viu, presidente? Já está aumentando. Presidente, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu sei que é difícil pelo seu tempo. E é difícil vir de Brasília aqui, todo um trabalho, enfim. O senhor está aqui no nosso programa. Muito obrigado. Mas eu que obrigado agradeço pelo carinho que muitíssimo você sempre teve você, comigo. Muito obrigado.